Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre 3 livros incríveis baseados em fatos reais sobre medicina. Gente, independente se você gosta de ler ou não, sabe aquele livro que você pega pra ler e não consegue desgrudar mais, que você quer ler sem parar mesmo? Você pega pra ler e não consegue desgrudar mais do livro, né? Você quer acabar ele porque você está sempre interessado em saber o que vai acontecer. Esses 3 livros que eu vou falar com vocês hoje têm essa pegada. Então, se você se interessa aí por medicina, né, tá com vontade de fazer medicina, né, ou mesmo não vai fazer medicina, mas tem curiosidade aí na área, né, acho que você vai gostar dessas indicações desse vídeo. Bom, para esse vídeo ficar minimamente organizado, eu vou classificar aqui esses livros, né, eu vou apresentar eles para vocês por ordem de dificuldade de leitura. Como assim, Mari? Não, eu vou falar para vocês o mais fácil de ler, vamos dizer assim, né, o indicado para iniciante, né, aquela pessoa assim que praticamente não lê quase livro nenhum. Se essa pessoa pegar o livro, né, ela vai conseguir ler sem problemas. Depois eu vou falar de um outro também que é muito tranquilo de ler, né? E mesmo as pessoas que não estão acostumadas a ler, né, elas tendem a gostar muito do livro. E o último que eu vou falar, né, é muito interessante também, mas eu acho que eu indicaria aí para um leitor, para uma pessoa que já está acostumada a ler um pouquinho, né, um leitor intermediário. Não precisa ser avançado não, o livro não é difícil não, mas é um livro um pouco mais denso, né, com muitas informações, um livro grosso, com letrinha pequena, mas mesmo assim é aquele livro que você não consegue desgrudar. Mas vamos lá, né, pra gente começar, o primeiro livro que eu tenho para falar com vocês é o Por um Fio, do Drauzio Varela. Gente, eu assim, sou suspeita para falar, né, dos livros do Drauzio Varela, porque eu admiro muito ele, né, como pessoa, como profissional, e ele é um excelente escritor, né, todos os livros que eu já li dele, né, eu li o Prisioneiras, que é muito bom, li o Estação Carandiru, né, perfeito também, e esse Por um Fio não é diferente. O Drauzio Varela como escritor, né, ele é muito incrível, porque ele tem uma sensibilidade ímpar de contar histórias, contar a história das pessoas, e conta essas histórias, né, com base no que ele viu e ouviu com as experiências dele como médico, né, seja lá no Estação Carandiru, né, ele ouvindo ali os presos, estando trabalhando como médico voluntário na enfermaria, esses também eu recomendo para vocês, viu? Apesar de não ser aqui o foco do vídeo, né, o Estação Carandiru e o Prisioneiras. Ele trabalhou também como médico voluntário, né, num presídio feminino, e também traz essas histórias. Mas hoje a gente está aqui para falar do Por um Fio, que também foi com base, né, na experiência dele. Se você não sabe, o Drauzio Varela, ele é especialista em oncologia, especialidade médica e voltada para o tratamento de câncer. E ele se especializou nessa área, né, numa época, né, algumas décadas atrás, que não era permitido nem falar a palavra câncer, né, de tão as pessoas se referiam ao câncer como aquela doença, né, era um assunto delicado, né, era um assunto ainda, as pessoas tinham muito medo, e a forma de lidar com câncer, né, era aí considerado um tabu. E sobre o que esse livro fala, né, eu não tenho aqui os exemplares físicos, nem desse nem dos outros que eu vou falar para mostrar para vocês, porque eu li no Kindle, mas eu vou deixar a imagem aqui para vocês identificarem pela capa, tá bom? E conta histórias aí, histórias reais contadas pelo Drauzio Varela, né, de pacientes. Ele teve contato durante a sua atuação como oncologista. A forma como ele coloca as histórias, né, reais, mostra como o ser humano lida com a morte, basicamente é isso. Então ele conta diversas histórias, né, tendo como pano de fundo ali qual é a reação das pessoas, né, ao saberem da doença, ou qual a reação dos familiares, né, histórias inusitadas aí que envolvem esses casos médicos. Ele conta ali os casos médicos, né, e todo ali o pano de fundo emocional que envolve, né, essa temática tão difícil relacionado à doença e morte. Enfim, gente, um livro assim que você pega para ler e você não consegue parar mais de ler, né? De tão sensível que é, e pensar que aquelas histórias ali são reais, realmente te tocam muito. Então, é recomendadíssimo. O segundo livro que eu tenho para falar com vocês, né, que é perfeito também, é muito bom, chama-se Medicina dos Horrores. Mas calma, não precisa ficar assustado com o nome do livro e nem com a capa do livro, que eu vou deixar aqui pra vocês, né? Na hora que você vê a capa, você fica assim, meio... Ai, o que será esse livro? Gente, esse livro faz um panorama histórico aí maravilhoso sobre cirurgia e asepsia em medicina. Ele foi escrito por uma historiadora chamada... eu vou tentar arriscar aqui falar o nome da autora. Lindsay Fitzharris. Lindsay Fitzharris.
não sei se a pronúncia está correta, é uma historiadora de medicina. E o que ela conta nesse livro? Hoje a gente vê aí, né, a medicina e a profissão de cirurgião como uma profissão assim carregada de muito status na sociedade, né, de muito valorizado, seja financeiramente e também socialmente. E entre a transição do século XIX e início do século XX, né, onde ocorreram diversas transformações na sociedade, a medicina também passou por muitas transformações e ela retrata o cenário da medicina nessa época, né? Os médicos eram sim valorizados, mas a figura do cirurgião não. Ser cirurgião nessa época era completamente desprestigiada, gente. Enfim, ela fala isso tudo e é muito curioso, né, mostrar isso. E por que chama medicina dos horrores, né? Porque ela fala aí que há pouco tempo atrás ainda não se tinha conhecimento da existência de micro-organismos, né, causadores de doença aí, né? Não se conhecia bactéria ainda, né? Não se conheciam germes. Como não se conhecia, né, não havia aí nenhum tipo de preocupação, né, em relação a isso. Então, assim, as cirurgias eram feitas assim em anfiteatros, né? Eram verdadeiras carnificinas. E ela descreve isso completamente no livro, né? Você tem um pouco de nojinho, assim, talvez o livro pode ser um pouco forte para você. Mas é muito legal, gente, é muito interessante. Ela conta tudo com detalhes, sabe? Como é que era, assim, como é que eram feitas as cirurgias na época. E ela conta, né, todas essas histórias com base na história de um médico chamado Joseph Lister. Mas ele começou a perceber aí que tinha alguma coisa errada, né? Que você limpar ali a área, né? Você limpar o campo antes de fazer qualquer procedimento cirúrgico, né, era muito importante. Mas na época os cirurgiões eles não estavam preocupados com isso. Então ele teve que comprar realmente uma briga, né, para fazer valer as coisas que ele estava pesquisando e descobrindo. Enfim, gente, é muito incrível, é muito legal mesmo. É aquele livro que você pega e você fica assim, sabe? Quem que estiver por perto, você fica assim, nossa, deixa eu te contar um negócio muito legal. Você sabia que, sabe, gente, você fica querendo mostrar, você fica querendo contar para as pessoas, porque é muito, muito interessante mesmo. Nossa, eu me amarrei nesse livro, eu recomendo demais. Eu tenho vontade, inclusive, de comprar a edição impressa dele, né, porque é lindíssimo, é capa dura, vem várias imagens lindas, né, eu li no Kindle, mas eu cheguei a ver esse livro na livraria e qualquer hora eu vou comprar ele quando eu tiver dinheiro, porque ele é muito legal mesmo. Por fim, o terceiro livro aí que eu recomendo para vocês, né, que é incrível também nessa pegada aí da história da cirurgia, né, dentro da medicina, é o livro Século dos Cirurgiões. Esse livro é bem parecido com Medicina dos Horrores, porém, a forma como ele é escrita, né, é um pouco mais densa, ele é mais sério, vamos dizer assim, né? O outro é um pouco mais leve, um pouco mais lúdico, assim, você consegue ler com mais facilidade. Esse é um pouco mais denso, né? Tem muitas informações, mas fala praticamente a mesma coisa, né? Com diferentes abordagens em alguns aspectos, mas é bem legal também, né? É bem completo, com essa parte histórica aí, bem interessante. E, inclusive, esse O Século dos Cirurgiões já caiu no Enem, né? Já caiu um texto na prova de linguagens de uma prova anterior aí do Enem, que eu não me recordo, né? Já cheguei a fazer essa prova anterior, retirado desse livro aí, O Século dos Cirurgiões, né? Se eu não me engano, mais de uma vez, o Enem costuma utilizar esse livro aí como pano de fundo para pegar textos, né? Para utilizar lá na prova de linguagens. Muito bom esse livro também li no Kindle, né? Mas eu vou deixar a capa aqui para vocês verem. Mas e aí, vocês conhecem alguns desses livros? Já ouviram falar, pelo menos, têm vontade de ler? Gostam de livros sobre medicina ou baseado em histórias reais? Eu adoro, gente. Principalmente baseado em fatos reais. É legal você ver assim, histórias interessantes e saber que aquilo ali é real, né? Saber que aquilo ali já aconteceu com alguém ou já se passou em algum lugar. Enfim, eu me amarro. Mas escreve aqui nos comentários que eu vou adorar interagir com vocês, como sempre, né? Eu tento responder todo mundo aí na medida do possível. Se você também curte acompanhar aí rotina de estudante de medicina, me segue lá no Insta, é @AntunesMA. E se você gostou desse vídeo ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Tchau!